Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a 15ª edição do programa Verdade 2013. Eu sou Hamilton Nogueira. Nosso debate hoje é a respeito da agora famosa e igualmente polêmica Comissão dos Direitos Humanos e Minorias. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do telefone 3486-1721. Além de você que participa aí de casa, participam aqui no estúdio a vereadora Toinha Rocha, que é do PSOL. Participa também deputada estadual Eliane Novaes, pelo PSB. E o nosso comentarista, o empresário Irã Ribeiro. Boa noite, Irã. Boa noite, senhoras. Como vão? Prazer recebê-las mais uma vez. Direitos humanos. Aliás, quero começar antes que a gente chegue aqui ao ponto mais polêmico e inevitável, né? Uma foto, pode colocar aí a foto? Está no ponto aí? Não? Está aí, pronto. Essa foto, deputada, vereadora Irã, eu tirei lá na Argentina, onde ainda, apesar do exemplo mundial, do péssimo exemplo que o mundo teve com a questão do nazismo, foi descoberta uma célula lá, isso tem mais ou menos um ano, de uma atuação política e prática de cerca de 3.200 simpatizantes argentinos de outros países, inclusive 3.500 simpatizantes do nazismo. Quer dizer, em pleno ano de 2012, à época, a gente ainda convive com esse tipo de intolerância. E no Brasil há também diversas manifestações de violência e assassinatos e grupos que... E até grupos, né? Grupos que se reúnem. Armados e orquestrados disso. Enfim, por que a gente não conseguiu ainda superar essa chaga que é a intolerância? Toinha? Olha, primeiro porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil no nosso país, essa questão do fundamentalismo religioso. Uhum. E isso faz com que, ao invés de pregar o amor, se prega o ódio. Uhum. As pessoas hoje... coloca suas opiniões acima dos direitos dos demais. Uhum. Então, a gente está vivendo um problema muito sério no nosso país, enquanto que aqui no Ceará, tanto em Fortaleza como no Ceará, nós temos um exemplo. Todos nós sabemos que o vereador João Alfredo faz oposição à administração municipal e é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Porque nós do PSOL, nós abrimos mãos de outras comissões para presidir esta comissão, porque para nós não negociamos direitos humanos. Na Assembleia nós temos a vereadora Eliane Novaes, que preside também a Comissão de Direitos Humanos, porque ela preferiu abrir mão de outras comissões para não abrir mão da Comissão de Direitos Humanos. Então, essa questão da intolerância é uma questão de direito. Nós temos que continuar lutando. As igrejas, as diversas igrejas, e essa questão que nós estamos vivenciando hoje, estão tentando transpositar para a sociedade que é uma questão de quem é cristão contra não cristão, que não é a realidade, porque o deputado Marco Feliciano ele não tem credibilidade, inclusive, junto a muitos cristãos, a muitos pastores, várias manifestações contrárias a ele, porque ele é um intolerante, ele não sabe conviver com as maiorias sociais que são consideradas minorias sociais que não têm oportunidade, que são os negros, as negras, a juventude, que está hoje criminalizada pela sociedade, os índios, os gays, as lésbicas, os travestis, os transexuais. Então, como é que nós podemos hoje viver, se sentir representado? Nós conversávamos aqui antes de começar o programa, nós não nos sentimos representados, não pelo pastor, mas pelo deputado Marco Feliciano, pelo que ele posta, a maneira como ele se comporta na sociedade, a maneira do que ele prega, o ódio que ele prega. Então, nós temos que estar nessa luta. E ele tenta colocar, de um lado, o Marco Feliciano, do outro lado, o Jean Willis, que é o deputado federal que comprou essa bandeira, e ele fica se contrapondo, como se, não, o Jean Willis está defendendo o que a maioria do povo brasileiro não quer. Então, o mundo mudou. O mundo está mudando, então os conceitos também têm que começar a mudar. Ele lê a Bíblia tal qual ela foi escrita, e eu acredito que ele lê a Bíblia de cabeça para baixo, porque as coisas mudaram. E ele fica pontuando determinadas questões, fazendo o povo crer que ele está com a verdade. Que não é esta verdade que nós teremos que construir, uma verdade onde a gente possa respeitar as pessoas, como elas querem viver, como elas desejam se amar, como elas desejam se beijar.
E nós estamos tentando fazer esse trabalho, e inclusive no Brasil inteiro se manifestando, pega o Beco Feliciano, porque ali não é o teu lugar. A senhora falou de vivíamos um momento complicado, e citou o vereador João Alfredo. Quando eu citei o vereador João Alfredo, que nós vivemos aqui na sociedade em Fortaleza, o vereador João Alfredo, quando nós fomos eleger os presidentes das comissões da Câmara Municipal, nós fomos colocados à mesa. Eu, vereadora Toninha Rocha, abri mão da Comissão de Educação, que eu queria fazer parte. O vereador João Alfredo abriu mão da presidência da Comissão de Meio Ambiente, porque nós queríamos presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Fortaleza. Porque a Comissão de Direitos Humanos, para nós, ela é inegociável. A gente teria muito mais tranquilidade, ela está nas nossas mãos, porque nós negociamos, porque nós tratamos, porque nós trabalhamos com esses temas, do que entregar um outro vereador que fosse fundamentalista e que não fosse abraçar a causa como nós abraçamos, da mesma forma como deve ter acontecido na Assembleia Legislativa. Da Assembleia. Eu queria, aliás, era a pergunta que eu deveria ter feito primeiro, explicar para as pessoas a importância dessa comissão, para que ela existe e o que ela faz no dia a dia. Deputada. Isso é muito bom, Beto, Hamilton, a gente fazer esse esclarecimento para a sociedade, né? A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, ela tem um papel fundamental. Isso que a vereadora Toninha falou agora, tem muito sentido, sim. Na primeira legislatura, quando eu cheguei, até pedi ao presidente, na época, Roberto Cláudio, para presidir a Comissão da Juventude. Naquele momento, ninguém queria a Comissão de Direitos Humanos. É como se fosse o refúgio. E aí ele fez esse desafio, não, deputado, o deputado Júlio César, um jovem, e eu abri mão disso, não, tá? Porque esse tema a gente fez muito debate na Câmara, e aí terminamos presidindo a Comissão de Direitos Humanos, e foi um grande desafio, porque essa comissão ela é inegociável, né? O papel dela é fundamental. Nós temos o apoio dentro da Comissão de Direitos Humanos do Escritório Freitino de Alencar, que presta assessoria jurídica popular, gratuita, né, para diversos conflitos de terra, conflito de violência doméstica, todo tipo de conflito. Ela tem uma credibilidade imensa, diariamente a gente recebe denúncias e encaminha para os órgãos. E isso a maioria da população às vezes isso o cidadão comum, não precisa estar representado por ninguém. Não, cidadão comum. E nós temos recebido isso, né, e feito isso diariamente. Então, o Escritório Freitino dá esse apoio fundamental à Comissão de Direitos Humanos. E, além disso, nós temos hoje, em paralelo, o Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça, que eu tenho um assento, né, nesse comitê, e nós estamos requerendo ao presidente atual, Zezinho Albuquerque, para criar a Comissão Especial Parlamentar Memória, Verdade e Justiça para fazer o monitoramento com a Comissão Nacional da Verdade. Então, nós estamos com esse desafio. O comitê, inclusive, já conversou com o presidente esse ano e ficou, né, de o presidente Zezinho Albuquerque instalar, né, logicamente, dar esse retorno à sociedade através da Comissão de Direitos Humanos. Então, o dia a dia da Comissão de Direitos Humanos hoje, além de atender a quem chega lá, o que é o papel cotidiano? Cotidiano. Primeiro, capacitar diversas comunidades, as pessoas que nos procuram. A gente faz um seminário, fizemos recentemente um seminário com os movimentos de lutas de bairros. Foi um seminário importantíssimo para conhecer, né, as realidades dentro desses bairros. Nós estamos agora, nesse momento, fazendo grandes audiências, porque, inclusive, tem um fato novo aqui, na semana passada, na reunião de direitos humanos, um fato já tinha acontecido ano passado, mas eu pensei que a gente tinha superado essa fase. Nós tínhamos requisitado uma solicitação do Ministério Público para fazer uma audiência sobre o fim da carceragem nas delegacias e tínhamos uma solicitação também para discutir a segurança pública no estado do Ceará. E, por surpresa nossa, aconteceu nessa reunião a mudança de 2 membros da Comissão de Direitos Humanos e o vice-líder, que nunca foi a reunião nenhuma de direitos humanos, teve um grande interesse em participar dessa e orientar a bancada governista a votar contra esses 2 requerimentos. E aí o Ministério Público ficou sem ter voz na Assembleia Legislativa, e aí eu questiono. O que é que eu questiono, Hamilton? Se o convite do presidente Zezinho Albuquerque, a cada 15 dias, e o secretário lá, vai anular as audiências públicas solicitadas porque essa foi a alegativa
em termos práticos, acabaria aquela prisão que nós conhecemos, completamente obsoleta, atrasada, insalubre, acabaria dentro das delegacias, porque é ilegal. Né? Ela, constitucionalmente, não pode ter mas em presos. função dessa mudança... Exatamente. Aí, o que é que eles alegaram para votar contra? Né, os membros, orientados pelo vice-líder Agostinho Moreira, foi que a presença viria o secretário de Segurança para fazer aquele monólogo que é feito dentro da Assembleia e que a sociedade não participa os deputados. E muitas vezes nem as respostas dos deputados são contempladas. Será que ele ia? É tão difícil falar com ele? Então, nós temos essa dificuldade. E só para finalizar, eu acho que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia tem cumprido um papel importantíssimo. Né? Nós visitamos agora também as delegacias das mulheres, vamos visitar agora os presídios, então tem um papel fundamental. A gente traz para a pauta do dia o que está acontecendo verdadeiramente, a violência doméstica, a homofobia, que agora, com essa questão do Marco Feliciano, a homofobia é gritante, saiu do armário. A homofobia saiu do armário. Isso. E essas minorias, elas precisam de representantes como nós, que tenham legitimidade com os movimentos sociais e tenha a interlocução com a sociedade. E que é isso que ele não tem, ele não consegue. Então, a causa pétrea dos direitos humanos são os direitos fundamentais dos seres humanos. E é isso que nós defendemos. Irã Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite, nossas convidadas aí falando com muita precisão sobre esse fato dos direitos humanos num país em que o mais elementar dos direitos humanos é negado, a educação. Se nós tivéssemos educação neste país, talvez nós não estivéssemos nem aqui falando desse programa aqui. Porque o essencial direito humano do cidadão é a educação. E quando o cidadão é educado, essas discussões, elas desaparecem. Tá certo? Elas podem até não desaparecer, mas reduzem sensivelmente, porque o cidadão educado, ele conhece o seu direito. Ele sabe lutar pelo seu direito. E aí, nós vemos aqui no momento atual, em que luta-se pelos direitos humanos, mas fazendo-se um grande jogo partidário. Não é? Eu vou nessa luta e vou ganhar milhares de votos, e meu partido vai ficar conhecido, e de repente o partido vai para mim. Qual será mesmo a essência dessa luta? Será que é a luta pelo direito do homem? Ou será que nós estamos lutando pelo direito de alguns votos a mais e fazendo todo? Quer dizer, então, eu penso que nós precisamos urgentemente no país privilegiar o maior do direito humano, o maior dos direitos humanos, a educação. E, ao privilegiar este direito humano, Milton, muito dessa discussão desaparece, certo? Porque quando a gente olha para essa luta das minorias, né, ou até de uma maioria, normalmente a gente verifica que está embasado em cima de uma população que não tem poder aquisitivo, que não tem acesso à educação porque não tem a grana. Mas, Irã, mas quem oprime? Quem oprime é quem tem educação, é quem tem uma moradia, tem universidade, quem tem as melhores escolas, quem utiliza os meios de comunicação para falsear uma verdade. Então, não é bem assim. Se a gente for por essa lógica, nós não vamos ter direitos humanos nunca neste país, principalmente em Fortaleza. Imagine ter direitos humanos lá no São Miguel, onde a nossa juventude está sendo criminalizada. Um dia tu morre, no outro dia tu mata. Então, a situação está cada vez ficando tenebrosa na nossa cidade, nos nossos bairros, na convivência, a intolerância entre as pessoas, porque se fala assim, não pode ter casamento entre 2 homens e 2 mulheres. Quando eu era meninote, se discutia a questão do divórcio. Aí se foi às ruas, porque a mulher que era divorciada, ela não podia frequentar a sociedade. A mulher divorciada, quanto mais fosse mãe solteira. Quanto mais fosse mãe solteira. E eu digo isso porque eu sou mãe solteira. E eu sou respeitada em todo local, por quê? Porque eu estudei, porque eu tive a oportunidade de estudar, porque sou advogada. Hoje, mudou. Eu, quando entrava na Câmara Municipal, tinha que deixar minha carteira de identidade na porta. Eu tenho muito orgulho de ter sido vereadora com a vereadora Eliane Novaes. E nós aprovamos, no dia 23 de dezembro de 2010, quando eu assumi como suplente,
o escritório do Aloysio Lochaide. Você tem curso superior, não é isso? Mas por que eu tenho curso superior? Por que eu tenho curso superior? Eu tive a oportunidade, quando nós lutamos por direitos humanos, é exatamente isso. Nós queremos dar oportunidade às pessoas, a mesma oportunidade que eu tive, que você teve. Concordo plenamente. Não é só questão de dar educação, não. Você tem que dar uma moradia de qualidade. Porque as pessoas, vamos dar habitação. Que habitação? Habitação que não tem creche próximo, que não tem uma cooperativa, que não tem transporte coletivo de qualidade, que não tem um posto de saúde. Será que essa habitação você está tratando de direitos humanos? Eu quero discutir moradia no sentido principal, da qualidade de vida ao ser humano. Quando eu falo de educação, não precisa ir para a escola, eu estudei em 2 universidades públicas. Eu devo e cumpro essa missão que eu estou vereador de Fortaleza, eu não sou vereadora, estou por 4 anos, porque eu tenho uma obrigação de pagar o que a sociedade pagou para mim. Eu estudei na Universidade Federal do Ceará e estudei na Universidade Estadual do Ceará. Por que é que o governo do PT, o governo da Dilma, o governo do Lula, ao invés de investir na universidade pública, prefere investir nas universidades particulares? Nunca dono de universidade particular foi tão feliz nesse país. Estão todas lotadas de jovens estudando numa universidade de péssima qualidade que o mercado não absorve. O mercado não absorve. Por que esse governo, quando aí eu falo tratar de educação, por que não pegou esse dinheiro e investiu na Universidade Federal? Não investiu na Universidade do Vale do Cariri? Por que não investiu na Universidade Federal do Pará? E aí você dá oportunidade para que as pessoas, quando nós lutamos pela questão das cotas, para fazer justiça aos nossos negros, que foram humilhados durante décadas e décadas no nosso país, para que eles possam ter oportunidade. Então, é um discurso muito fácil, Irã. Tem que ter educação, tem que ter educação, tem que ter educação. Eu quero ter o discurso pegando as coisas aqui na meada. Vamos pegar aqui na meada. Nós aprovamos, Eliane, o escritório do Aloysio Lochaide. Sabe quando é que ele vai entrar? Da vez da onde, para colocar em funcionamento. Você é deputada há 2 anos, eu me elegi vereadora e o escritório ainda não está funcionando. Vai começar a funcionar agora. Então, será que você está preocupado realmente com direitos humanos? Quando você assume uma presidência de uma casa e não toca um equipamento desse que é importante para a sociedade, que vai dar orientação, porque nós sabemos que nós não temos direito à justiça. Quem é que não toca? Nós temos direito à justiça. Os gestores, aqueles que assumem o papel em cima de uma bandeira e não cumprem, os gestores. E por isso que nós temos que ter... A gente precisa, inclusive, explicar o que é o escritório. Só que eu preciso chamar um intervalo e a gente volta explicando detalhadamente o que é que ele faz e o que ele pode fazer pelos direitos humanos, tá? A gente vai fazer um breve intervalo, você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. Até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a atuação da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, plano federal, municipal e estadual. Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721. Ligue, faça pergunta ou comentário. Além de você, participa a vereadora pelo PSOL, Toinha Rocha, a deputada estadual pelo PSB, Eliane Novaes, e nosso comentarista e empresário, Irã Ribeiro. Vereadora, você falava do escritório do Aloysio Lochaide. O escritório é aprovado, mas não implantado, é isso? O escritório foi aprovado no dia 23 de dezembro de 2010. Teve o meu voto, teve o voto da vereadora Eliane Novaes, e nós aprovamos, eu saí da Câmara, e a mesa diretora que foi eleita na época pelo presidente Acriso não tocou. Nós voltamos agora como vereadora da casa, o vereador João Alfredo assumiu a Comissão de Direitos Humanos, foi eleito pelos membros, pelo presidente da comissão, e nós já regularizamos o escritório do Aloysio Lochaide. O que é o escritório? Funciona dentro da Câmara? Dentro da Câmara Municipal. O que ele vai servir de apoio para quê? Para o movimento popular, para o movimento social, para as pessoas que se sintam incriminadas, que sofram homofobia, que sofram crimes de racismo. Eu falo isso aqui, hoje a Câmara foi muito tumultuada hoje, com várias votações polêmicas, mas hoje, a minha filha, hoje, quando eu chegar em casa, ela vai me puxar a orelha de novo, porque tem um coleguinha dela que faz psicologia com ela, que absurdo, a psicologia com ela, um colega sofreu crime de homofobia, está ali o boletim de ocorrência, daqui a pouco no intervalo eu vou pegar para mostrar para vocês, que um outro colega que também faz psicologia, cometeu o crime de homofobia por ele, porque ele contestou a forma de avaliação que o professor de uma universidade
privada dessa cidade estava fazendo. E o colega olha para ele e diz assim, agora nós vamos ter que fazer prova, porque o fulaninho, e disse o termo pejorativo, que eu em respeito a você, cidadão, não vou dizer aqui, e o menino foi orientado pela minha filha, olha, procura a delegacia, faz um boletim de ocorrência, que a minha mãe vai se pronunciar na Câmara. E eu vou aproveitar aqui a Eliane, para a Eliane fazer a mesma coisa na Assembleia Legislativa. Quando eu me orgulho da filha que eu tenho, eu dei a ela a educação correta. Quando ela estimulou aquele colega a procurar uma delegacia, a colocar o caso para frente, mesmo expondo o amigo, é quando a gente diz assim, olha, não, a coisa não é do jeito que você quer, o mundo mudou. Deus fez o mundo colorido, Deus não fez o mundo preto e branco. Deus fez as flores rosas, lilás, verde, o céu azul, fez o mar verde, tem hora que nosso mar é caldo de cana. Então, por que é que nós temos que enxergar o mundo com as vendas nos olhos? Então, quando nós nos elegemos parlamentares, em cima de uma bandeira, evidentemente que o Irã tem razão, que tem gente que se elege pegando os votos das pessoas menos esclarecidas. Quando eu falo esclarecida aqui, não é questão de ter um anel no dedo, ter um diploma empregado na parede, não. Esclarecida é quando as pessoas colocam a venda nos olhos e não querem enxergar a discussão do mundo, como o mundo está se comportando hoje. Pois não. O que a vereadora está falando, e ontem eu queria relatar isso, para complementar aqui a fala da vereadora Toinha. Eu recebi uma denúncia, há uns dias atrás, e das mulheres dos policiais militares. E essas mulheres me relataram que 44 policiais militares, vereadora, estariam sobre as árvores, as mangueiras do quartel-general. E eu digo, meu Deus, é possível isso? Estão lá ao relento, estão lá sem uma atividade laboral, uns falando em suicídio porque foram afastados das suas atividades, certo? Porque participaram de uma reunião, se não me engano, dia 5 de janeiro deste ano, uma reunião convocada pela associação, a Prospec, e onde o governo foi chamado também, foi convidado a participar para dizer como estava o não cumprimento de um acordo das promessas do tempo daquela greve. E, ao chegar próximo à entidade, eles foram surpreendidos, né, dizendo que eles não poderiam participar da reunião, e assim esses 44 policiais estão no quartel. Nós convidamos o Dom Edmilson Cruz para dizer assim, não, a Comissão de Direitos Humanos cometeu alguma... Fomos lá com o Dom Edmilson Cruz e pedimos ao capitão Wagner para acompanhar nessa visita, né? A Comissão de Direitos Humanos, elas foram pedir que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia visse o que estava acontecendo. Quando nós chegamos lá, ouvimos o relato de cada um deles, né? Um relato muito deprimente, né? Naquela condição. Naquele dia estava um dia de chuva e eles estavam embaixo do estacionamento. A imagem disso? A imagem disso, certo? E o Dom Edmilson fez um relato, inclusive o Dom Edmilson falou assim, isso aqui parece coisa do tempo do Hitler. Ficou indignado com aquela condição. E dali nós fomos falar com o coronel Erisley, para não cometer, ouvir os dois lados. E isso está acontecendo no estado do Ceará. E qual a posição do governo? No estado do Ceará. Ele disse que tinha disponibilizado o auditório, porque isso é a pedido da controladoria, não é do Comando Geral, e nós identificamos que o auditório estava fechado. Certo? Então, ficou numa situação delicada. E os policiais continuam na mesma situação? Isso ontem. Hoje, ele se comprometeu conosco, na Comissão de Direitos Humanos, que eles iriam para dentro do auditório e que tinha sido negado, segundo a informação dos policiais, a participação deles em alguma atividade laboral, porque lá tem ginástica, tem exercícios físicos com os outros companheiros. E eles estão fora da rua. Estão fora da rua com processo de expulsão. De expulsão. Porque participaram de uma... não chegaram nem a participar, porque eles estavam ainda... No caminho. Por adentrar a essa reunião, certo? Então, tem essa coisa que
Chegou até as instituições a questão dos direitos humanos. Aí isso mexe com a família. Isso mexe com a família, mexe com a criança. Né? Tem Isso filhos é uma deles atuação que já da estão... Comissão de Direitos Humanos que normalmente a população não sabe, né? E por isso fica essa dúvida como é que ela age. Vocês já ouviram falar em leite neocante? Não. Você já ouviu falar em intolerância alimentar? Sim. Pronto. O Ceará, e aí eu tenho que fazer justiça porque eu não faço oposição por oposição, nós só temos 2 estados no Brasil que tem um programa, é São Paulo e o Ceará. Então, a gente tem que fazer justiça naquilo que o governo está certo. Só que ele tem um programa que é intolerância alimentar. Intolerância alimentar, a criança, ela não é intolerância à lactose, não. Ela não pode comer o pão, ela não pode comer o arroz. Muito mais amplo. É muito mais amplo. A criança hipolota, a criança pode morrer asfixiada. Um edema de glote. A criança... Eu participei, estou participando, Eliane, vou levar para você, que eu fiquei... Eu me sinto assim... Eu tenho tanto conhecimento e eu não sabia que existia esse problema. As mães colocando o problema para mim. Tem questão de mais de direitos humanos do que você ver um filho seu com 2 meses de idade, que uma lata hoje, ela custa R$170. Mas a Carol Bezerra, que é a esposa do Roberto Cláudio, eu tive de leite neocante. Neocante, que é próprio para esse... que na realidade é um suplemento alimentar, não é nem um leite, que a criança tem alergia, para poder ela sobreviver até a ausência do leite, ausência do alimento ou de outros alimentos, porque ela vai criando. Você custa R$170. Uma mãe que não ganha nem o salário mínimo precisa de 10 latas. Só existe esse programa no Alberto Seib. A mãe tem que sair lá do Barros, lá de Campos Sales, lá de Juazeiro, lá de Quixadá, porque só existe o programa no Alberto Seib. E está faltando leite. A criança de 2 anos, de 1 ano a 2 anos, ela tem que tomar o Neocante de cor azul. E só tem, no almoxarifado, o de cor rosa. De cor rosa. Então, a criança de 1 ano a 2 anos, ela está tomando um suplemento alimentar que não mais atende a necessidade dela. Isso vai mexer com o quê? Com o aprendizado da criança, com a saúde da criança. Isso para as mães que têm conhecimento, porque tem muitas crianças, e a Eliane pode fazer esse acompanhado pela Assembleia, que morrem com o atestado de óbito de desnutrição. Embora quando não na seja realidade isso. Não é desnutrição, é um problema, um direito. E as pessoas, mesmo com recurso financeiro, qualquer um de nós, 10 latas por mês dá o quê? R$1.700. A gente até pode comprar, mas vai faltar outros elementos que são necessários ao ser humano, o lazer, a vestimenta, ao remédio. Né? Então, isso é um problema que está acontecendo. Eu acho que fatos como esse, né, que é um assunto grave da saúde, né, um assunto grave da saúde, são pessoas, de qualquer forma, excepcionais, que precisam de um atendimento excepcional. Né? É muito grave. É um programa que existe, mas não funciona. Porque se não tem um alimento, não funciona. Né? Agora, na nossa essência dos direitos humanos, quando nós falamos na totalidade dos cidadãos, tirando as exceções que devem ser tratadas à parte com muito mais carinho, nós estamos muito falhos em direitos humanos no Brasil. Viu? Nós estamos muito falhos. A começar dos elementares, segurança, saúde e educação. Esses 3 falhos. Se nós formos para dentro das casas de detenção, de falar que as pessoas que, de alguma forma, agiram contra a lei, aí nós não podemos nem falar que existem direitos humanos. Porque, da forma como estão aprisionados nas delegacias, até animais os proprietários reclamariam. E nós estamos falando de pessoas, de homens e mulheres. Então, quer dizer... A ressocialização, ela fica completamente comprometida. Totalmente se gasta mais para manter uma pessoa num presídio do que dar a essa pessoa uma educação digna, uma moradia digna, saúde digna. Então o que aí... Só para ilustrar, os presos estão ligando para a Comissão de Direitos Humanos. Eu tenho que informar que os celulares estão funcionando ainda, então, porque eles ligam para a Comissão de Direitos Humanos. Pedindo a presença da comissão. Pedindo a presença. É um país surreal, de fato. É surreal. Então, a gente fica... Né? Agora, com os bloqueadores, pode ser que essa... Você imagina, eles vão passar quando nós estamos falando em direitos humanos, e nós não estamos atentando para esse lado, de crianças sem direito à educação,
Crianças sem direito à educação, A alimentação. chamar país civilizado. Verdade. Crianças sem direito à alimentação, tá? Presidiários amontoados como animais. Não é? Então, ou nós olhamos para o homem, ou o homem vai olhar para nós com Aliás, violência. a Toninha lembrou muito bem da questão do julgamento do Carandiru, do massacre do 20 Carandiru, anos. né? Pois é. 20 anos para 20 poder anos. julgar E não, um e adiaram, absurdo que o mundo todo condenou, né? E também tem os 20 anos daquela cena terrível lá do pedreiro que foi encontrado numa delegacia aqui em Fortaleza, salvo engano, pelo João Alfredo, também estava junto, João né? Alfredo, Mário Mamed, se eu não me engano. Um flagrante e Foi absurdo flagrante, de tortura, né? De tortura. E agora, recentemente, a gente tem que falar o que aconteceu no Álvaro Weibe. A polícia despreparada tentaram camuflar, tentaram dizer que não tinha sido os policiais, e um menino de 14 anos, e uma moça de 19 anos, mãe de uma criança de 1 ano. Quando a gente está colocando essas questões, quando a gente fala em direitos humanos, nós queremos uma polícia que o cidadão se sinta protegido pela polícia. Eu ando muito na periferia, eu moro na periferia, e as pessoas chegam para mim e dizem, eu não sei se eu tenho mais medo da polícia ou tenho mais medo do traficante. A situação é essa, as pessoas estão... É muito grave a situação da violência. Mas a violência... Vereadora Toinha, aquele é Parque Manibura. Parque Manibura, sei. Parque Manibura, onde houve um assalto. Era um feriadão. Vizinho a casa do meu irmão. Vizinho a casa do meu irmão. Eles entraram... Na Zé Leon. Aquilo ali é o cúmulo da falta de assistência que nós, cidadãos, estamos sofrendo. E olha que o cidadão não faz o BO, não faz os registros. Todas essas estatísticas aí são muito aquém do que realmente acontece. Porque a ousadia do assaltante é muito grande, né? Olha, você entrar numa casa de família... Quem de nós quatro aqui já foram assaltados? Quem foi? Eu fui com direito a sequestro. Eu já fui assaltada, não fui direito de sequestro porque ele mandou eu sair do meu carro, e fui assaltada dentro da minha casa numa festa, numa confraternização da minha filha com os amigos dela da escola. Ficou conhecido como a festa da bala. E eu contratei segurança particular, porque eu moro numa área perigosa, e eles colocavam o revólver na minha cabeça. Não olhe para mim não, Tony Rauch. Se olhar para mim, eu dou um tiro na sua cabeça. E eram meninos, eu nem os condeno. Porque eram meninos, eram crianças de 16, 17 anos que estavam nos assaltando. Por que esses meninos preferiram colocar um revólver na mão, ao invés de estar com um lápis na mão, ao invés de estar com um mouse na mão, ao invés de estar estudando? Qual é a prioridade que o nosso Estado, seja a prefeitura, governo estadual e governo federal, está cumprindo a legislação, aquilo que eu comentava com vocês com prioridade absoluta? Por que é que eu fiz questão, Helena? Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos, mas eu fiz questão de pedir aos vereadores da Câmara Municipal que criassem uma frente parlamentar da mulher, da criança e do adolescente, para me tocar esses dois temas. A quantidade de mulheres assassinadas nos últimos anos no nosso estado, na nossa cidade, e agora aprenderam a moda de matar e enterrar. Aprenderam a hora de matar. Recentemente, nós tivemos o caso do goleiro Bruno e tivemos um outro caso nacionalmente, que foi o daquela moça, da japonesinha lá de São Paulo, Elisa Samu. Elisa é do Bruno. É do Bruno. Me fugiu aqui a memória. E aqui em Fortaleza, uma moça de 14 anos foi encontrada na Praia do Futuro, outra foi encontrada no Pacoti. Quer dizer, essa violência da mulher, por que os homens se sentem donos das mulheres? Por que eles se sentem donos das mulheres? Porque eles bebem, então, ao invés de bater no homem, eles vão bater nas suas companheiras, nas suas esposas. Aí já entra um outro né? que ela acessa fácil a droga, né? É isso que eu ia falar. Que também é direitos humanos. Nós estamos vivenciando um momento ímpar, acho que no Brasil inteiro. Você anda no interior, você vê a droga completamente sem controle. Aqui, completamente sem controle. E nós não temos a política pública da educação, como o Irã falou aqui, para que a gente consiga avançar, nós temos que começar a investir agora na educação integral. Daqui a 50 anos a gente tem uma... Exatamente. Mudar, porque não muda da noite para o dia, não é milagre, não. Pois não. Eu trabalho com drogas há mais de 18 anos. Eu estou lá amanhã, às 19 horas, estou lá no Sindicato dos Médicos, recebendo 30 famílias, tá? Todas desesperadas. Por um leito. Tá certo? Todas desesperadas porque os filhos estão usando, as mães estão desesperadas, querem que parem de usar. Tá certo? E o remédio é grupo de autoajuda. Agora, o que é que faz com que essas crianças
que elas vão com tanta facilidade às drogas? Elas não estão estudando, elas não estão fazendo o básico da vida delas, que é estar dentro da escola. E aí, vai para a droga. Depois que está na droga viciada, quando não se oferece ao chefe de quadrilha para usar a arma, porque aí não vai preso, o chefe da quadrilha vai buscar para levar no assalto. Quer dizer, é isso que nós estamos vendo no Brasil. Crianças complementando quadrilhas para assalto, etc. Peço licença, temos que fazer mais um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Você pode participar por meio do telefone 3486-1721. Até já! Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo a atuação das comissões de direitos humanos e minorias. Você pode participar por meio do telefone 3486-1721. Além de você, participa também vereadora Toinha Rocha, pelo PSOL, deputada estadual pelo PSB, deputada Eliane Novaes e o comentarista, o empresário, nosso comentarista, Irã Ribeiro. Deputado, explica para a gente aí como que foi essa história do requerimento que a senhora fez para, já votado, para intervir na questão do presidente da comissão lá no Congresso. O país inteiro está mobilizado. Acho que todos os estados já se manifestaram, né, manifestações públicas contra, né, a essa condição do Marco Feliciano. Né? Nós não queremos colocar em hipótese nenhuma a colocação dele como pastor, e sim a condição dele pública, né? Como ele está se posicionando, né? Homofóbico, racista, contra as mulheres, declarações polêmicas. A ministra Maria do Rosário, inclusive, diz que ele incita o ódio e a violência. Então, há um clamor nacional, inclusive da secretária-ministra dos Direitos Humanos, porque ele está na contramão. Porque ele não tem legitimidade nenhuma, ele não tem um item sequer para dizer que ele pode ser credenciado para ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos. E aí nós não podemos... Essa comissão foi negociada com um deputado que não tem a interlocução com os movimentos sociais, não tem a credibilidade, não tem legitimidade com aqueles que militam os direitos humanos. Ou então, não foi negociada para ajudar o povo. Com certeza. O mínimo que se poderia acontecer era o PSC dizer, este deputado tem que ir para outra comissão e eu vou colocar ou sugerir um novo deputado que se articule com a militância dos direitos humanos, com as entidades. E aí nós, diante disso, né, desse clamor todo, eu não me sinto representado como presidente da Comissão de Direitos Humanos e se ele me chamar, com certeza eu não irei a nenhum contato na Câmara Federal. E aí nós pedimos o requerimento que fosse reconsiderado. A gente tem um artigo no regimento, se não me engano, no artigo 42, onde assuntos dessa ordem, né, a gente pode sugerir ações como essa. Então, nós fizemos um requerimento pedindo para ser reconsiderada a eleição, já que foi regimentalmente as portas fechadas e considerando tudo que tem. Claro, pronto, o requerimento era um requerimento aberto, né? O que aconteceu foi que nós fizemos a discussão e na semana seguinte caiu por falta de quórum, quando ficou só o meu requerimento para votar, os deputados, né, se retiraram. E nós não tivemos quórum na primeira semana. Na segunda semana já tinha feito a discussão, colocamos novamente para votação, perdemos, tivemos 7 votos e, ao mesmo tempo, foi aprovado um requerimento do deputado Eli Aguiar, já pedindo, encaminhado ao deputado Guimarães, que é o líder, para que o deputado Genuíno e o deputado João Paulo da Cunha não pertencesse mais à comissão de Constituição e Justiça. Então, é uma contradição. E sem nenhum debate, sem nenhuma... Então, nós estamos levantando uma questão nacional, que está polemizando e está envergonhando o país como todo. Que consequências, por falar em país todo, que consequências pode haver quando alguém, um líder que está ali liderando uma casa importante do Congresso Nacional, fala da morte do John Lennon e dos Mamonas Assassinas como uma intervenção divina baseada em vingança? O nosso Estado é um Estado laico. Um dos primeiros erros do deputado Marco Feliciano, ele misturar a igreja
com o parlamento. Isso aí é o primeiro erro, porque você, olha, eu sou de uma família cristã. Parte da minha família é católica, outra parte é evangélica. Quando eles começam a discutir lá, que não deve adorar a imagem, que não deve isso, aí começa o outro a dizer que não tem que dar dízimo, que isso já mudou, aí eu, epa, para aí. O que é que nos une aqui? É Jesus? Então, esquece isso aí e vem para cá. Então, o papel do Marco Feliciano é unir a nação, é unir os diferentes, é trazer todos para debaixo da asa dele, mas em cima do que ele acredita como sacerdote, como pastor. Quando nós, na Câmara Municipal, já foi diferente. Nós fizemos o debate durante 2 semanas e eu faço todo dia. Eu faço questão. Enquanto eu for vereadora de Fortaleza, eu vou defender gay, eu vou defender lésbica, eu vou defender travesti, eu vou defender mulher, eu vou defender índia, eu vou defender os meus meninos lá do São Miguel que estão morrendo e que estão matando. Esse é o meu papel. Eu me elegi em cima dessa bandeira. Se eu for defender outra coisa na Câmara Municipal, isso é um estelionato eleitoral. As pessoas que votaram em mim, que me deram 5.134 votos, foi para me fazer essa discussão na Câmara Municipal. E hoje na Câmara Municipal, quando nós fizemos essa discussão, quando nós apresentamos, o vereador Ronivaldo apresentou o requerimento de repúdio à eleição do Marco Feliciano, eu fui para a tribuna para defender o requerimento, subscrevi o requerimento, mas eu também fui deputada Eliane. Nós vai dizer que foi um acordo do PT. O PT, para colocar o João Paulo Cunha, que é um mensaleiro, e o seu Genuíno, que é irmão do Guimarães, na Comissão de Constituição e Justiça, abriram mão. Isso tem que ficar claro para o povo de Fortaleza, para o povo do Ceará. O PT abriu mão da Comissão de Direitos Humanos. Que estava há 16 anos sob seu domínio. Não é sobre o domínio, estava sobre a direção de parlamentares, independente de ser do PT, do PSOL, do PSD, do PSDB, do PSB, da deputada, estava sobre a direção de militantes de direitos humanos. Bom, deputados militantes de direitos humanos. A senhora falou um negócio muito importante, que o Estado é laico. No entanto, TVs públicas, recentemente aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza, a transmissão de cultos religiosos. Isso é correto? Claro. É laico, mas somos nós que pagamos essa TV? Claro que não é. Tanto é que eu aprovei, Violene, aprovei, às vezes a gente consegue passar as coisas, passa despercebida, por isso que é importante ter uma assessoria atenta, competente, e eu tenho uma alegria muito grande de ter uma assessoria competente, conseguir passar uma audiência pública para discutir isso. E nós vamos discutir com os agnósticos, vamos discutir com os ateus, vamos discutir com os cristãos, com o pessoal do candomblé, com os cristãos, porque se tem espaço para a igreja católica, para a igreja evangélica, tem que ter espaço para os outros. Todos tem que ter espaço para outros. Como eu sei que não tem, o vereador Walter Cavalcante, eu tenho muito apreço por ele, é presidente da casa, é uma pessoa de fino trato, a gente conversa, dialoga muito, mas nessa questão eu não posso abrir mão. Eu fiz um juramento de respeitar a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que o nosso Estado é laico, então eu estou cumprindo o meu papel. E eu vou cumprir. Mas já foi aprovado. Foi aprovado para ter. Inclusive vai para votação amanhã, está na pauta amanhã. Certo. Já convidar o povo de Fortaleza para entrar amanhã no canal 6 da NET ou no canal 64.1, que é o digital, para acompanhar ou ir para a Câmara. Vai para votação amanhã em redação final, justamente os cultos. Mas nós temos na próxima semana, dia 18, a audiência pouco vai discutir isso. Então, eu não sei como é que isso vai ficar. Okay. Isso aí vai ter um grande... a história. Né? É o samba do crioulo doido que vai acontecer por lá. Irã Ribeiro? A gente ouve aqui o relato de duas políticas que estão atuando, uma na Casa Legislativa Estadual, outra na Casa Legislativa Municipal, e eu, como cidadão, fico pensando, o que é feito para um cidadão? Será que esta comissão foi pensada para proteger para os direitos humanos do cidadão? Será que esta comissão foi criada e dada a sua condução a um determinado político para atender uma negociação de partidos? Será que o cidadão ficou em primeiro lugar, meu amigo Hamilton? Será que a política está fazendo o seu papel corretamente? Será que os políticos estão olhando para o seu papel ou estão procurando fazer um acordo de cavalheiro entre lideranças? Essa é a minha pergunta. Olha, Irã, lá na Assembleia, quando nós entramos, né, na primeira legislatura,
os 2 primeiros anos, nós fizemos reativamos a Comissão de Direitos Humanos no seguinte: vamos aqui fazer uma seleção pública e convidamos o Ministério Público, OAB, todas as entidades participaram dessa comissão. E hoje os 4 advogados que estão lá foram selecionados fielmente, sem indicação de seu ninguém, porque foram feitos tecnicamente, porque além da prova, eles submeteram a uma aprovação de currículo, né? Então, isso foi feito às claras. Então, nós mudamos essa condição dentro da Assembleia, né? E, com certeza, isso deu um novo ânimo ao grupo dos direitos humanos. E como é que você vê lá em Brasília? Pois é, isso, é muito difícil a condição de uma presidente de direitos humanos, porque são tantos assuntos que os movimentos trazem para nós, são tantas violações de direitos humanos que a gente não consegue dar conta. E eu tenho certeza que a deputada, ou a vereadora sabe disso, que nós temos inúmeros assuntos, a quantidade de audiências públicas, a quantidade de interlocuções, nós temos esse atendimento no escritório Frei Tito, né, e a quantidade de ofícios que a gente encaminha diversas violações de direitos humanos. Então, isso é um sacrifício muito grande. Eu acho que a presidente de direitos humanos lá, né, nós e quem já passou, tem um papel importantíssimo. Quando a senhora encaminha esses requerimentos para a polícia, por exemplo, há resposta, há efetividade? Tem efetividade, tem encaminhamento, a nossa assessoria toca ou a assessoria da comissão. No caso da Assembleia, eu acho que tem acompanhado pela assessoria da Assembleia. No caso da Câmara, nós não temos assessores de comissão. O nosso assessor parlamentar é que faz esse trabalho. Inclusive, a gente tem assento no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do governo. A Comissão de Direitos Humanos tem assento nessa comissão. Mas quando o Irã falou, Eliane, e eu entendo, eu falo isso com autoridade de quem é oposição ao governo municipal, estadual e federal. Quando o Irã perguntou, por que se abriu mão de uma comissão tão importante? Sim. Tem interesses. Tem uma eleição aí, que já começou em 2014. Vamos dividir essa eleição, já estão loteando. O Aécio Neves é candidato com 7 milhões de votos da frente, o Eduardo Campos vai ser candidato em Pernambuco, aí no sul do país se racha, e eles precisam dos votos fundamentalistas para que não tenha o segundo turno. Abriram mão, isso tem que ficar claro, Eliane. A gente não pode colocar isso debaixo do tapete. Então você está dizendo para nós... O PT, que tem a maioria no Congresso Nacional, abriu mão da Comissão de Direitos Humanos. Abriu mão. Isso tem que ficar em troca de nomear o seu Genuíno e o seu João Paulo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça. E agora, está arrependida com essa celeuma ou não? Eles já estão arrependidos? O partido? Eles estão querendo. Eles abriram precedente. Eles abriram precedente para colocar. Se eles estão arrependidos. Numa comissão da vereadora, que é inegociável. As outras podem negociar. Eles podiam ter negociado mas todas, a Comissão de Direitos não. Humanos, essa é a grande crise no país. Essa é uma grande crise. Nunca se negociou a esse nível uma Comissão de Direitos Humanos. E o PT tem que pagar por isso. Agora, nós fazemos um ato lá na Gentilândia, aparece o assessor do Guimarães, aparece o assessor do Pimentel, aparece os vereadores do PT, que do partido deles foi que negociaram a comissão. O que a deputada está dizendo é inegociável. Eu não negocio a minha vida com ninguém. Eu não negocio o meu ambiente com ninguém, porque o meu ambiente é inegociável, não tem preço. Quando a gente faz a luta lá das Dunas do Cocó, que também é uma luta, que é uma bandeira de direitos humanos, que é o oxigênio da nossa cidade, que é o nosso parque ecológico que nós temos na nossa cidade, por que a gente diz que lá não tem valor? Os especuladores imobiliários dizem que tem valor enorme, para nós não tem valor nenhum, porque a gente não quer vender, a gente não quer trocar aquilo que você não vende, não tem valor. É essa discussão que eu levo para a Câmara Municipal, é essa discussão que eu agradeço, Hamilton, você me convidar para fazer essa discussão. Eu não quero colocar as coisas mais no tapete. Vamos aproveitar que nós estamos aqui nesse momento e pedir ao governador que faça, que crie a unidade de conservação do Parque Cocó. Ele vai perder uma grande oportunidade. Já foi prometido outras vezes, salvo engano. Não, já chegou a nível de... Já houve, ele criou um GT, um grupo de trabalho, e foi aprovado no Conselho do Meio Ambiente, no Compan, e, quer dizer, toda a discussão, a nova poligonal, que era 1049, agora passou para 1000...
Era 1049. 1049 foi para 1.300 quebradinho. E 1.300 quebradinho. Ou seja, está na mão dele essa decisão. Está na mão dele essa decisão. Está na mão do governador. Mas aí eu vou falar com você aqui também com o povo de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza assinou um TAC. Isso aí a gente tem que botar claro. Que aí o prefeito Roberto Cláudio agiu rapidamente e recorreu, porque permitindo que se construísse dentro de uma área, de uma lei municipal. Qual foi a motivação? Isso aí... A motivação para esse TAC? Ora, totalmente contra o TAC. Totalmente sem... O que é o TAC? É um termo de ajustamento de conduta. Quem tem que se ajustar é a iniciativa privada e não a pública. Foi o contrário, o TAC foi o contrário. A prefeitura é que assinou um TAC dizendo que não ia recorrer, que não ia aplicar multa, que ia liberar o alvará de funcionamento. Mas o que ela recebeu em troca? 500 mil reais para a prefeitura e 60 mil reais para a Associação dos Procuradores. Um TAC que foi assinado sem a presença do Ministério Público, que foi assinado pelo o procurador do município de Fortaleza. Quem era a prefeita da cidade era a dona Luziane Lins. E quem era o secretário de Meio Ambiente era o senhor Adalberto Alencar. Isso tem que ficar claro para o povo de Fortaleza, porque a gente tem que cobrar do CID, mas a gente tem que cobrar também dos políticos que tiveram a caneta na mão e fizeram o contrário. Mas aí isso já foi posto abaixo. Né? Por isso que eu me manifesto dessa forma aqui. E eu acho, concordo com você, e eu acho que aqui o governador Cid Gomes, ele vai dar um grande presente para a cidade de Fortaleza. Ele vai dar um grande presente. Isso aqui é um grande presente dos direitos humanos do meio ambiente. Irã tem mais uma pergunta. Irã? Não, eu queria aqui aproveitar esse momento que nós estamos falando em direitos humanos. Talvez nós estejamos falando de um dos maiores direitos humanos da população de Fortaleza. O direito de respirar, o direito de... Se você conversar com os arquitetos da cidade, pessoas que entendem de urbanismo, de postura da cidade, eles dizem que Fortaleza respira pelos ventos alísios do Parque do Cocó. Então, o que nós estamos fazendo é de uma gravidade enorme. Nós precisamos respeitar aquela área. Existem muitos locais para construir na cidade, mas para os ventos alísios terem acesso à cidade, é por ali. Bom, a gente não sabe quais serão os acordos para 2014 aí. Não sei se vai atrasar ou piorar a situação, né? Mas que entra em acordo, entra. A vereadora quer falar? Não, eu acho assim que a gente, quando se torna parlamentar, tem os seus ônus, tem os seus bônus. A gente sabe que uma hora dessa, a maioria das famílias estão em casa, estão nos assistindo. A gente está aqui, ainda vai pegar um trânsito para voltar para casa. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente faz. Compromisso. O critério da verdade é a prática. Não adianta você dizer que é bonzinho, que você faz aquilo, na hora do pega para capar, você faz o acordo. Você defende direitos humanos e na hora do pega para capar, você negocia a Comissão de Direitos Humanos? Que moral você tem para falar? Que moral você tem para apresentar um requerimento de repúdio a um presidente da Comissão de Direitos Humanos que foi colocado lá por causa de acordos, já visando 2014? Então, o nosso Congresso, às vezes eu sento com a Rosa, com a Maria para conversar, eu digo, será que elas não estão com razão? O nosso parlamento é parlamento. Eu lamento certos pares que tem no nosso parlamento. As pessoas vão para lá para transformar o parlamento como meio de vida. Isso é missão. Isso é missão. Ou o escritório próprio das seus negócios. Eu estou cumprindo uma missão que a cidade me deu, porque eu quis cumprir esta missão. É quando a responsabilidade, quando você adota um filho. Ele não pediu para ser adotado, foi você que adotou aquele filho. Então, a sua responsabilidade é redobrada. Então, a responsabilidade minha de vereadora, da Eliane Novaes, como deputada estadual, é uma responsabilidade, a nossa responsabilidade, eu digo muito no meu partido. Eu sou do PSOL, ela sabe como é que o pessoal se comporta, mas quando eu chego lá no PSOL, eu digo, olha, eu vou votar pela minha consciência, eu vou votar de acordo com o povo de Fortaleza, o que beneficia o povo de Fortaleza. Independente de quem seja o gestor. Quantas vezes eu votei, quando eu fui vereadora, em mensagens que foram encaminhadas pela prefeita Luziane Lins, porque era melhor para a cidade? Eu não vou deixar de reconhecer a luta que teve contra o estaleiro do Serviluz, que a Luziane bateu o pé e disse que ali não se ia colocar o estaleiro. Ela estava certa e eu fiquei do lado dela. Então, a gente tem que se posicionar com o que é melhor para a cidade, o que é melhor para o povo. E não fazer acordos espúrios. Eu acho que os direitos, eles são amplos. Né? Hoje em dia, nós temos muito... A cidade de Fortaleza vive cronicamente um direito violado diariamente, que é a ausência de água nos bairros de Fortaleza. Mais de 20 bairros de Fortaleza
todo dia é violado o direito humano do cidadão de Fortaleza. Você imagina agora com a seca, né? Então, direitos humanos é amplo. Eu acho que a gente tem que ter muita firmeza no que está falando, muito compromisso. Eu acho que isso que a vereadora Toinha falou é isso. É inegociável a Comissão de Direitos Humanos. Ela é de uma responsabilidade e de uma sensibilidade tão grande que nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer disso uma coisa partidária. Agradeço demais a participação. Vou dar 30 segundos para cada uma para as considerações finais e os possíveis contatos das comissões. Por favor, vereadora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, dialogando com o povo de Fortaleza, a vereadora Eliane, a deputada, hoje deputada Eliane Novaes, o Irã, a você, Hamilton, e dizer que nós estamos na Câmara Municipal toda quarta-feira, às 8 horas da manhã. Amanhã é dia de reunião. Aí nós nos reunimos, recebemos o povo de Fortaleza com os diversos problemas, já fizemos várias audiências públicas sobre a questão da água. A gente sabe que o problema, a população aumentou, não teve, não sei o que foi que aconteceu, a gente tem que se aprimorar desse conhecimento. Direito a saneamento ambiental, que nossa cidade não tem esse direito, as pessoas não têm direito. Direito à educação, direito à moradia de qualidade. Então, tem muitos temas e a gente vai vir muito aqui no seu programa para debater, porque cada tema desse é um tema de direitos humanos. Será um imenso prazer. Deputada? Com certeza, Milton. Agradecer a gente participar aqui e dizer que também, ordinariamente, a Comissão de Direitos Humanos se reúne todas as quartas-feiras, a partir das 14h30, né, é regimental isso, e a gente conta com a presença daqueles que querem fazer um grande debate com relação aos direitos humanos. Sabemos que há enormes desafios, a gente procura atender a todas as solicitações dos segmentos sociais, mas nós estamos de portas abertas, como o Escritório Freitinho também está de portas abertas para toda a sociedade que se sente violada, e que a gente atende lá diariamente, nunca, em nenhum caso foi deixado de atender lá. Então, a gente se disponibiliza, o nosso mandato também tem feito esse debate importante, e aqui a gente cobra dos gestores, né, essa sensibilidade, de serem sensíveis aos direitos humanos, para que eles não sejam tão violados assim diariamente. Irã Ribeiro? Eu quero aqui agradecer as nossas representantes políticas na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, pela defesa dos direitos humanos, mas reconhecendo aqui o direito de cada pai lutar pelo direito humano, pelos direitos humanos dos seus filhos. Porque lá na frente, com certeza, eles cobrarão. Pai, o que é que o senhor fez para nos proteger e nos dar a condição de exercer nossos direitos humanos? E nós teremos que ter resposta para cada um dos nossos filhos ou pagar pela crítica. E só para complementar, pois não? Fora Feliciano. E aí, com certeza, nós vamos mudar bem a história do Brasil. Eliane, vamos bem cearense, pega o B, Feliciano. Bom, muito nós obrigado, nos sentimos representados com você aqui. Obrigado, Eliane. Obrigado, Irã. Terça-feira nós estamos de volta, ficamos por aqui, mas terça-feira que vem estamos aqui com mais A Verdade para você. Grande abraço, obrigado pela companhia. Tchau.